Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos rapidamente falar sobre o Campeonato Paulista, né? Porque nós já temos os adversários definidos. Só para vocês já irem se habituando como será a competição de 2026, ela será diferente das últimas edições, tá bom, galera? Por conta do calendário um pouquinho mais ajustado. Tem menos datas do que teríamos, né, nas outras participações, e aí, pelo calendário um pouquinho mais ajustado, a competição vai ser algo semelhante com o que é a Champions League hoje, né? Será uma tabela direta, assim, não será 4 grupos e aí as equipes entre os outros grupos se enfrentam, como a gente já estava acostumado. Vai ser todo mundo ali na mesma tabela, os 8 primeiros avançam para as próximas fases, mata-mata apenas um jogo. Ainda está decidindo se a final terá 1 ou 2 jogos, tá bom? Mas por enquanto, jogo único em todas as fases do mata-mata. São Paulo, que terá 8 jogos aí nesta primeira fase, por enquanto terá já tudo certo, tudo definido. Vai encarar os clássicos, né? Encara Palmeiras, Santos e também a equipe do Corinthians, encara também o Mirassol, outra equipe de Série A, São Bernardo, agora uma equipe de Série B, e 3 equipes aí que estavam, né, em outros potes, mas que jogam também normalmente. Será a Portuguesa, a Ponte Preta e o Primavera, né, recém promovido à elite do futebol paulista, tá bom, rapaziada? Então esses serão os adversários de São Paulo. Por enquanto ainda não temos datas, mandos, horários, somente os confrontos. Então esses serão os adversários do São Paulo nessas primeiras partidas de Campeonato Paulista em 2026, que já se inicia no começo de janeiro, tá bom, galera? Então nos primeiros momentos, ali, nos primeiros dias do mês de janeiro de 2026, já começa o Campeonato Paulista e ele deve ter um pouquinho mais de extensão, vamos dizer assim, né, rapaziada? Então pode ser que quando o Campeonato Brasileiro começar, ainda teremos jogos de Campeonato Paulista. Tá bom? Isso aí a gente vai conversando com vocês para todo mundo já ir se acostumando. Fechou, rapaziada? Olha só, vamos trazer a informação importantíssima também sobre o Oscar, jogador que ontem passou por um problema cardíaco, acabou desmaiando lá no centro de treinamento da Barra Funda, foi para a UTI no Hospital Albert Einstein, permaneceu durante todo o dia de hoje também, né? Então são 2 dias aí de observação, de exames e tudo mais, e está praticamente certo aí que o Oscar irá se aposentar aos 34 anos de idade. Tudo definido aí entre o jogador, seu staff, seus familiares, né? Existe uma preocupação muito grande, né, pelo seu problema que ele teve, né? O Oscar vem com algumas alterações cardíacas e a gente sabe que isso é sério. Neste momento não existe nada a se preocupar em relação à vida do Oscar, que até chegou a ser uma preocupação aí de muita gente, tá bom, galera? Mas pensando em alto nível, alto rendimento, né, ainda mais vestindo as cores de um clube contra o São Paulo, pode ser que neste momento não seja a decisão certa a ser tomada e o Oscar não consiga novamente chegar neste alto nível que precisa, né, um jogador de um clube como o São Paulo. Então a aposentadoria está muito próxima, será definida aí nestes próximos dias. Para 2025 já era certo que ele não iria entrar em campo, né? Vem de 2 problemas físicos contra o Corinthians, depois nos treinamentos, né? Então a gente esperava, né, que acontecesse alguma outra informação, mas está certo aí de que o Oscar deve se aposentar nesses próximos dias por esses problemas, né? A sua família está muito preocupada, o jogador tem 2 filhos e tudo mais, então estamos aguardando apenas aquela nota oficial, aquela confirmação, né, rapaziada, para a gente trazer aqui pontualmente com vocês, mas estamos desde ontem, né, acompanhando aí essa situação. Trouxemos um vídeo ontem à noite, trouxemos agora, né, esse novo vídeo com mais informações. O jogador postou uma mensagem também nas redes sociais, agradecendo o carinho, agradecendo as orações. A gente deseja, né, melhoras, né, que ele saia do hospital o quanto antes, que ele volte, né, à sua rotina normal. O jogador estava, né, num período de recuperação, já estava também começando, né, as preparações para a temporada de 2026, né, não à toa ele estava, né, nesses testes físicos de pré-temporada e acabou aí em uma bicicleta, né, acabou desmaiando. Ele não se lembra, né, de ter passado mal e tudo mais, mas é uma situação realmente muito séria, né, rapaziada? Então vamos aguardando aí mais informações para trazer para vocês nos próximos vídeos.
Galera, o Belmonte deu uma declaração aí, né, que falou sobre a próxima temporada, falou bastante sobre o Campeonato Paulista, que falamos agora há pouco do sorteio, falou também sobre o Oscar e já falou que o São Paulo deve contratar de 2 a 3 reforços apenas para o ano de 2026, né? Você vai olhar e você vai falar, irmão, muito pouco, não acha, né? Ele quer ter um elenco grande com mais de 35 atletas, mas apenas 2 ou 3 reforços. Isso indica, né, que o São Paulo deve, na próxima temporada, trabalhar bastante com os jogadores da base, né? Só nesses próximos dias, nessas próximas semanas, 6 jogadores vão subir, né? Passar por um período de transição para o elenco profissional. O Luca, que muita gente pergunta, é um deles, né? O Lucas tinha sido rebaixado aí ao sub-20, volta ao profissional. Nicolas Boshart, lateral, Igão, zagueiro. Então todo mundo que estava nessa parte de transição vai de fato integrar a equipe profissional. Cerca de 6 atletas nessas próximas semanas, já pensando, como eu falei para vocês, no ano de 2026, que será um ano diferente, né? O Campeonato Paulista começa mais cedo, o Brasileiro começa mais cedo. A gente ainda não sabe se a gente vai disputar a Libertadores, a pré-Libertadores, a Sul-Americana. Então tudo isso vai influenciar bastante. Tem Copa do Mundo, né, que será paralisado as competições, então será um calendário bem diferente, um calendário extenso, né? Eu acho que a gente poderia investir mais, eu acho que a gente poderia, né, ter mais contratações. O Belmonte falou também que nesse momento é impossível, por exemplo, trazer o Marcos Leonardo, que era um sonho da diretoria, um sonho da torcida, mas as palavras dele é de que é impossível trazer o Marcos Leonardo neste momento, né? Então a gente sente muito, a gente torcendo por um clube gigantesco como o São Paulo, tendo que passar por essa situação, né, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que está acontecendo com o momento financeiro do tricolor paulista. O São Paulo, né, rapaziada, aqui ó, informaçãozinha de agora, tá de olho, né, numa possibilidade de um retorno do James Rodrigues. O jogador terminou o seu contrato com a equipe do León, onde estava no México, capitão, camisa 10 e tudo mais, e está neste momento livre no mercado buscando um novo clube. Isso, ao que tudo indica, será o último clube, né, de carreira do James Rodrigues, né? As informações que a gente obteve, porque o jogador pode ser que se aposente depois da Copa do Mundo. Ele quer um clube, né, para manter a forma física, está bem para a Copa do Mundo de 2026, mas, ao que tudo indica, o jogador já está planejando uma aposentadoria pós-Copa em 2026. E livre no mercado, quero saber de você aí, né, se você aceitaria o James chegando ao tricolor paulista sem custos, tá bom? Aí você pergunta, Alemão, como é que funciona isso aí? A janela está fechada? Sim, a janela está fechada, mas todos os jogadores que estão livres podem negociar abertamente, livremente, em qualquer momento do ano, mesmo com a janela fechada, tá bom, galera? Então, como o James está livre, está sem contrato, ele pode negociar, assim como, sei lá, o Renan Lodge, que também está livre aí no mercado, pode negociar. Então, os jogadores livres podem negociar, podem chegar a qualquer momento ao clube. Obviamente, quando eles chegam, né, se caso de fato cheguem, tem a questão dos prazos de inscrição para os campeonatos. Mas o jogador pode chegar, ser contratado, ser anunciado, tudo certinho, já que ele está livre no mercado. Por exemplo, se ele fosse contratado hoje, teria um prazo, né, que acho que até já passou para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, as outras competições já estamos fora. Então, mas isso não impede de que um jogador que esteja livre no mercado seja contratado mesmo com a janela de transferências fechada, tá bom, galera? Só para esclarecer essa dúvida aí de vocês, James livre e atento aí a uma nova possibilidade, e tudo indica, né, que o jogador assinará o contrato, né, nesses próximos dias, ou então pelo menos no mês de dezembro, né, já que vai virar o ano aí e a janela novamente se inicia, tá bom, rapaziada? Então deixem aí nos comentários a sua opinião. Hoje tem jogo do Atlético Mineiro, né, temos algumas partidas atrasadas aí no decorrer desses próximos dias. São Paulo só joga na quinta-feira, no dia 20, contra a equipe do Corinthians, tá bom? Então teremos um clássico, um confronto direto, né, já que são equipes que estão apenas a 3 pontos de diferença no campeonato. Mais um jogo direto para o São Paulo. São Paulo encarou o Bahia, acabou vencendo, encarou o Vasco, outro confronto direto, venceu. Depois Flamengo, que estava um pouquinho acima, e agora a gente perdeu para o Bragantino, né? O Bragantino também está a 3 pontos de diferença do São Paulo, assim como o Corinthians, né? Então não deixa de ser um confronto muito importante. As duas equipes ainda sonhando com a possibilidade de jogar a Copa Libertadores em 2026. Só para falar uma coisa, galera, que se a gente for para a pré-Libertadores, a pré não tá nada fácil, né? A pré-Libertadores agora tá muito mais difícil. Antigamente era só uma fase, agora são 2. São Paulo já caiu nessa fase contra a equipe do Tadieres. Eu lembro muito bem, estava presente no estádio do Morumbi. A rapaziada sempre me zoa aí, né, que sou pé frio, né? Mas estive presente no Morumbi quando o São Paulo foi eliminado pro Tadieres na pré-Libertadores.
quartas de final de 2023, que o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino nas quartas do Paulista, estava presente. 2024, quartas de final do Paulista contra o Água Santa, também estava presente, né? Então, rapaziada, já acompanhei algumas eliminações aí do tricolor paulista, né, rapaziada? Mas faz parte, né? A gente tá ali no estádio, tá sujeito a vitórias, derrotas, empates, tá sujeito a tudo. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando. Não esquece de dar uma moral aí pro nosso trabalho, deixando likes, comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou aqui com vocês. Fiquem com Deus. Volto amanhã com mais novidades. Um abraço. Valeu!